Olá, bom dia, boa tarde. Eu decidi gravar um vídeo falando um pouco sobre o filme Tempos Modernos, tendo em vista as leituras sugeridas de Heidegger, em particular o texto sobre a Era da Técnica, mas pelo menos no pano de fundo, essas considerações que aparecem na Essência da Verdade, no Era das Visões de Mundo, das Imagens de Mundo, vão estar aí também. E eu vou citar um outro texto, em algum momento, do Heidegger, que é o Discurso sobre o Pensamento. Depois eu posso passar as referências. Só uma observação antes de passar para a apresentação. Eu estou usando aqui alguns slides que eu já tinha preparado para uma exposição em um evento que era de ensino médio, de cinema e filosofia, em que eu falei sobre o filme Tempos Modernos. Então, as passagens que eu selecionei do Heidegger, de alguns outros, sobretudo do Dreyfus, que eu vou citar, elas foram adaptadas. Eu tentei simplificar um pouco as passagens para uso com esse público. Então, a gente pode depois discutir os detalhes técnicos do jargão e a tradução, mas, por um lado, eu acho que pode ser também interessante para quem não tem familiaridade com a obra do Heidegger, que eu acho que é o caso da maioria de nós. Eu também não sou um especialista em Heidegger. Tentar apresentar essas ideias da forma mais neutra e menos carregada de jargão técnico possível. Então, eu queria começar chamando a atenção para o fato de que esse filme, Tempos Modernos, do Chaplin, foi lançado em 1936, que, por sinal, como eu coloquei lá nos fóruns, é mais ou menos o período em que o Heidegger escrevia alguns desses textos também, que eu acho interessante. Né? A gente está nesse período entre as duas grandes guerras, e nos Estados Unidos, em particular, no contexto que o Chaplin produz o filme, e, enfim, no mundo como um todo, a gente se encontra nessa fase de ainda recuperação após a Grande Depressão de 1929 e 30, que gerou muito desemprego, desigualdade, aumentou a desigualdade social e aumentou os conflitos também entre trabalhadores e os proprietários das fábricas, enfim, essas coisas aparecem aí no filme. Essa é uma fotografia, deixa eu pegar aqui, uma fotografia que é bem comum se vocês procurarem da época, né, de filas de trabalhadores desempregados para receber aqui é um café, né, uma comida, uma sopa. Então é uma situação bastante complicada do ponto de vista socioeconômico. Isso vai ficar bem marcado no filme, mas eu também quero chamar a atenção para o fato de que o contexto na história do cinema em que esse filme é lançado deveria nos colocar uma interrogação sobre o formato, o estilo que o Chaplin usa para fazer esse filme. Esse filme tem uma característica interessante do ponto de vista da forma que ele não é exatamente um filme mudo, ele tem som sincronizado, mas o uso do som é bastante peculiar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas eu quero chamar a atenção, talvez para aqueles de vocês que não estejam assim fresco na memória a história do cinema falado. O cinema falado começa assim oficialmente, a gente tende a marcar como data do início do cinema falado, 1928, com esse filme, o Jazz Singer, The Jazz Singer, cantor de jazz. Portanto, esse filme já são 8 anos depois do surgimento do cinema falado. O cinema rapidamente se adaptou ao uso do áudio e não era mais comum
ter filmes mudos. E como vocês supõem, todos sabem, Chaplin foi um dos grandes cineastas do cinema mudo, e a transição para o cinema falado, e depois a transição do preto e branco para o colorido também, no caso do Chaplin, foi muito demorada e relutante. E eu talvez quero falar um pouco sobre as razões dele para isso depois. Mas, por enquanto, só quero deixar isso na memória de vocês, para a gente voltar. Passando para o filme, então, uma coisa que chama muita atenção desde o início, desde os créditos iniciais, é a importância dos relógios e do controle do tempo. A gente tem já um relógio atrás dos créditos aqui, e uma das primeiras sequências que a gente vê no interior da fábrica é justamente sobre o controle do tempo do trabalho, né, dos operários. Eles entram no horário, batem ponto, e a gente tem essa cena em que o Chaplin tem, vamos chamar de o Carlitos, né? O Charlie faz um pequeno intervalo no trabalho, vai para o banheiro, e ele relaxa por alguns instantes e logo aparece o chefe dele numa espécie de monitor de vídeo dizendo para ele que é para ele se apressar. Então, a gente tem já também essa ideia do controle do tempo e do controle de uma constante vigilância das pessoas envolvidas. Lembrem, 1938, 1936, aliás, muito antes dessas tecnologias de fato existirem enfim, alguns anos antes do livro 1984, que também previa isso como uma ficção científica, né? Esse tipo de vigilância. Bom, a leitura padrão, que eu imagino que vocês conhecem desse filme, é uma leitura marxista. A gente tem a ideia de que esse filme explora a alienação do trabalho, o fato de que o trabalhador ele mesmo se transforma numa máquina, que são algumas passagens do Marx, que eu também tinha adaptado. E claro, se isso valia em 1936, vale muito mais nos tempos de hoje, né? A forma como o trabalhador não se sente, em geral, né, identificado com o próprio trabalho. Essa ideia da alienação, de que o trabalho se torna externo, o trabalhador se torna uma engrenagem nessa máquina, algo que vai ser explorado naquela famosa sequência do filme, que eu tenho certeza que mesmo que vocês não tenham visto o filme todo, vocês conhecem do Chaplin, do Charlie entrando na máquina e como que se transformando naquela engrenagem. E a minha sugestão, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o que eu quero sugerir em relação à leitura marxista é que, não que ela não esteja correta, que o filme não trate disso, mas eu acho que há uma leitura mais profunda a partir das considerações do Heidegger que permitem, inclusive, entender como que a alienação do trabalho pode ser vista como um dos sintomas disso que o Heidegger chama de a nossa entrada na era da técnica, dessa nova forma de nos relacionarmos com o ser, para falar da forma mais geral possível, essa nova forma de desencobrimento, desvelamento, essa nova maneira em que nós, modernos, ou talvez pós-modernos, começamos a nos relacionar com o ser, com tudo que há, inclusive com nós mesmos. Nós mesmos passamos a nos tratar como recursos. Então eu vejo esses temas da alienação, do trabalho, como sintomas de uma mudança mais profunda que eu acho que pode ser explorada a partir do Heidegger e que eu acho que é o tópico desse filme. Se a gente, quando se lê esse filme dessa forma marxista, em geral se dá mais atenção, ou atenção exclusiva até, para aquelas sequências na fábrica. Mas tem outros elementos no filme que eu acho que
não encaixam perfeitamente nessa leitura marxista, mas que encaixam melhor nisso que eu vou chamar de uma leitura heideggeriana, e vou chamar a atenção para algumas sequências depois. Então, um parêntese aqui também, o próprio Chaplin foi, desde que o filme foi lançado, acusado de ser comunista, né, de ter feito um filme comunista. E é engraçado que dentro do próprio filme a gente tem essa sequência em que tem uma bandeira que cai de um caminhão e o Chaplin pega a bandeira e por acaso acaba sendo identificado como o líder, né, desse protesto, talvez da revolução dos trabalhadores, e ele é preso por isso, né? Mas qual é a mensagem aqui? É que se há algo de comunista, eu acho, né, me parece que essa é a mensagem, a brincadeira aqui, é por mero acaso, não é porque exatamente o filme esteja, ou o Chaplin, enfim, o diretor esteja defendendo explicitamente uma visão comunista ou socialista, mas sim porque ele está diagnosticando uma situação que, em parte, foi também diagnosticada por Marx e pelo socialismo. Então, há uma sobreposição nesse diagnóstico, mas não necessariamente por isso o próprio Chaplin deveria ser visto como estando defendendo o comunismo. E, de fato, a minha sugestão vai ser que essa mudança pela qual nós, segundo Heidegger, passamos ao entrar na era da técnica, ela é tão profunda que ela se aplica tanto ao capitalismo quanto ao comunismo. Nós, basicamente, nas duas situações históricas, pelo menos, como isso de fato ocorreu, a nossa relação com o ser, com o trabalho, com nós mesmos, foi basicamente a mesma, do ponto de vista ontológico. Então, a diferença política é menos relevante do que essa semelhança ontológica, vai ser minha sugestão. A gente tem já no início do filme essa transição, eu chamo a atenção para isso em geral para dar um exemplo de gramática cinematográfica, um exemplo simples já, mas que eu acho que às vezes é interessante para as pessoas começarem a prestar atenção nisso. O que a gente tem aqui é uma montagem em que a gente vê um rebanho de ovelhas e uma transição para os trabalhadores saindo do metrô, né? E logo eles vão entrar na fábrica. Então a sugestão, obviamente, aqui é que os trabalhadores estão de alguma forma sendo tratados como gado, como um rebanho. E há também, eu vou voltar a isso, a importante aqui, essa ovelhinha negra. Eu acho que o Chaplin, o Charlie, ao longo do filme, é a ovelha negra. Ele é o indivíduo que não se adapta às expectativas sociais, mas, em última instância, eu diria ontológicas, colocadas pela cultura contemporânea, pela era da técnica. Passar então para o Heidegger, finalmente. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas a gente tem... Minha sugestão vai ser essa, né, que a alienação é o sintoma de uma mudança mais profunda. Que mudança é essa? Essa é uma mudança que, a partir do ensaio sobre a essência da verdade, a gente pode pensar como diferentes, ao longo da história da cultura ocidental, pelo menos, que é o que está em questão aqui, nós passamos por diferentes formas de desencobrir o ser, diferentes formas de, talvez colocando de forma menos técnica, de interpretar o ser. Interpretar é um pouco, não é exatamente o termo correto aqui, porque parece envolver uma espécie de decisão, de intencionalidade, quando no fundo as coisas são mais complexas do que isso, né? Não se trata de uma mudança pré-vista, projetada, mas são mudanças que vão ocorrendo aos poucos por causa de vários fatores. Mas o fato é que, se a gente olhar dessa forma bem de longe para a história da filosofia, como fez o Heidegger, para a história da cultura,
nós vamos perceber algumas diferenças importantes. Eu peguei só aqui 2 momentos para a gente começar. O Heidegger já fala também da diferença dos antigos, dos gregos com os medievais. A gente poderia ir, talvez... E sempre vai ter momentos de mudança, de diferenças dentro de cada uma dessas eras. Mas pensando em termos bem gerais, o que a gente tem na era medieval? O ser, o que há, é pensado como, de forma muito esboçada, uma criação de Deus. Então, o cosmos é tomado como uma espécie de um grande plano divino, no qual cada elemento tem a sua função nesse grande plano. Então, por exemplo, os seres humanos devem, isso a gente vê já no Gênesis, vão dominar os outros animais e a natureza. Nós fomos criados à semelhança de Deus, por oposição aos demais animais, e nós temos essa é a diferença da nossa espécie em relação aos demais nesse grande plano. Nesse grande plano, fica claro o que é uma ação boa e uma ação má, qual é o sentido da vida, como devemos agir. Então, isso a gente tem fundamentos para os valores da nossa existência como um todo, valores morais, valores espirituais. Isso é dado por essa grande visão de uma criação divina. Então, tudo passa a ser entendido, o sentido, o significado de cada elemento nesse plano se dá pela relação desse elemento nesse plano geral. Então, tudo tem um lugar e uma função. Ao passarmos para a era moderna, vocês podem pensar na Revolução Científica como um dos motores para isso, mudanças na nossa visão de mundo, a gradual morte de Deus, todas essas mudanças que ocorreram, ou que se cristalizaram na modernidade, fizeram com que o universo, o cosmos, deixasse de ser visto como uma criação de Deus e passasse a ser visto como uma grande máquina que funciona de acordo com leis naturais, que podem ser investigadas pela ciência, podem ser, em última instância, matematizáveis. Mas a gente ainda tem uma distinção importante entre os objetos no mundo todo, o cosmos como um todo, que é governado pelas leis naturais que cabe à ciência descobrir, e a matemática, em última instância, descrever, física matemática, né? E, então, por um lado, os objetos, por outro lado, os sujeitos. E os sujeitos são, nessa terminologia cartesiana, são coisas pensantes, são um outro tipo de substância. Então, a gente tem 2 tipos de substância e o sujeito passa a ser tomado como, em certo sentido, um dos centros, né? Não o centro dessa relação. O mundo é percebido por nós sujeitos. Nós damos significado aos objetos. E cabe, de novo, nessa visão do Descartes, aos seres humanos levarem a cabo essa matematização, essa descrição completa da natureza, para controlar de forma ainda mais profunda a ordem do mundo. Então, eu deixo de ter uma concepção teleológica em termos de criação e eu passo a ter uma concepção mecanicista do universo em que a natureza toda é vista como uma grande máquina que serviria aos nossos propósitos. Eu não tenho mais... eu passo a ter a visão do sujeito como um ser autônomo por oposição aos objetos que têm essas propriedades físicas que podem ser investigadas pela ciência. Isso é o resumo dessa ideia. O que eu quero chamar a atenção é a passagem, e nós estaremos hoje, enfim, há alguns anos já, segundo Heidegger,
entrando numa nova fase em que há uma intensificação da fase moderna e a própria distinção entre sujeito e objeto, entendida de forma mais ou menos cartesiana, que por sinal esse era basicamente o tópico do ensaio sobre a era da imagem do mundo, em que o mundo passa a ser uma imagem, o sujeito é quem percebe o mundo. Isso se intensifica e a própria distinção acaba se desfazendo porque tudo passa a ser visto como recurso ou reserva, inclusive nós mesmos, algo disponível, a ideia do Gestel, né, da disposição, como foi traduzido no texto que a gente leu. Então, tudo passa a ser recurso ou reserva, inclusive nós, seres humanos. E aí, de onde a expressão recursos humanos, por exemplo, né? A gente tem o setor de recursos humanos. Nós mesmos passamos a nos tratar como recursos. Um recurso a ser otimizado na busca de nos tornarmos o mais flexíveis, disponíveis para qualquer situação. Isso passa a ser um pouco... Se na era medieval, não falei disso, mas a gente ainda tem uma sociedade bastante fixa, né? A gente tem papéis sociais que basicamente, se eu nasci aristocrata, eu permaneço aristocrata. Se eu nasci artesão, filho de um artesão, eu provavelmente vou ser artesão. Não há uma mobilidade social muito grande, a gente tem funções fixas. Isso passa com a modernidade a se flexibilizar um pouco, e na era tecnológica a gente tem a flexibilização total disso, né? Os seres humanos precisam estar constantemente se reinventando, vamos dizer assim, para se adaptarem às novas exigências da sociedade, do mercado, seja lá do que for, do trabalho. Então, nós passamos a ser recursos também. Há uma homogeneização total do ser. O ser é algo disponível. Não só a natureza, por oposição ao sujeito, não só os objetos, aquilo que é externo, mas nós mesmos passamos a ser também parte disso. O exemplo que o Heidegger dá no texto, eu acho que é interessante voltar, né? Ele fala da diferença que há entre uma represa no Reno, como chama isso? Um moinho, aliás, né? Um moinho no Reno, um moinho daqueles antigos que vocês podem imaginar, em que tem uma grande roda que a água passa para girar essa roda e produzir energia para moer grãos. Há um sentido em que o rio ainda é deixado mais ou menos como ele estava e é usado para um outro processo aí. O Heidegger distingue esse tipo de uso da natureza de criar uma enorme represa. Pensem em Itaipu, por exemplo, na qual o próprio rio se torna agora recurso. Eu não estou mais simplesmente usando a energia da água que passa aí imediatamente para produzir outra coisa, eu estou transformando essa energia e armazenando para que ela se torne disponível para qualquer uso que possa ser feito depois, para chegar nas nossas casas, enfim, para gravar esse vídeo. Então, o rio se transforma literalmente, talvez, ou pelo menos fenomenologicamente, em recurso. Um recurso disponível para inúmeras finalidades, não para uma finalidade, como no caso do antigo moinho. Então, isso abarca um pouco essa grande mudança. Se a gente levar ao extremo, o Heidegger diz, numa frase mais ou menos citando de memória, o mundo se torna como que um enorme posto de gasolina, alguma coisa assim. Então, o mundo se torna um recurso disponível para ser utilizado para qualquer finalidade. Eu estou adaptando uma passagem do Dreyfus, que é um comentador do Heidegger que influenciou bastante a minha leitura, está no Heidegger Companion. Ele coloca
como sendo a ameaça principal dessa entrada na era da técnica, ou que ele chama de era tecnológica, a ameaça do niilismo. Então, a ideia é basicamente que, ao haver essa homogeneização total do ser e tudo passar a ser visto como recursos, inclusive nossas vidas, tudo passa a ter valor puramente instrumental para a satisfação de impulsos transitórios. E isso significa, em última instância, que não há mais valor, né? Deixa de existir valor. Se tudo pode ter qualquer valor, pode ter um valor para uma finalidade, outro para outra, e esses valores ficam mudando, não há mais, então, um valor absoluto para as coisas. Não há mais, por exemplo, uma visão compartilhada do bem, da maneira correta de viver uma vida, da justiça, etc. Então eu perco os valores absolutos. Essa é a perda do fundamento absoluto da modernidade. Essa é levar ao extremo a morte de Deus e a perda desses valores absolutos, da qual, por exemplo, Cavell falava naquela introdução ao livro sobre Shakespeare, né, de que o ceticismo moderno tem a ver com essa perda de fundamento absoluto. Em última instância, essa perda leva ao niilismo, leva a uma ausência de valor. Nada mais tem valor, a não ser um valor que é puramente instrumental e, portanto, efêmero. Né? É um valor para uma finalidade num momento específico, mas que pode mudar a qualquer hora. Então, se a gente deixa de ter um fundamento, pelo menos estável, para não dizer absoluto, a gente perde a própria estabilidade dos valores na nossa sociedade, o niilismo se torna uma ameaça importante. Então, o que eu quero sugerir é que o filme Tempos Modernos, eu poderia colocar nesses termos, está explorando justamente as consequências do niilismo antes que da alienação. A alienação do trabalho é uma das consequências do niilismo. O trabalho não ter mais valor, eu não me identificar mais com o meu trabalho, não reconhecer o valor do meu trabalho, é parte dessa mudança mais ampla. Então, isso eu acho, voltando então ao filme, o primeiro intertítulo em que a gente tem uma explicação do que vai acontecer no filme, o filme é uma história da indústria, da iniciativa individual, a humanidade numa cruzada em busca da felicidade. Aqui a gente já tem uma pista, eu acho, para entender o que Chaplin está pensando como caracterizando os tempos modernos. Eu acho que é uma conjunção desses três conceitos que aparecem aqui. A indústria, a iniciativa individual e a busca da felicidade. Então, há um sentido em que, obviamente, nós sempre tivemos indústria, ou pelo menos no sentido de manufatura, tecnologia, isso é característico da humanidade desde sempre. Nós somos animais que usam ferramentas e tecnologia. Sempre houve indivíduos e talvez interesses individuais e as pessoas sempre buscaram a felicidade. Qual que é a diferença dos tempos modernos em relação ao resto da história da humanidade? É pensar que essas três coisas são intrinsecamente conectadas, que elas vêm em bloco. Que buscar a felicidade é buscar a satisfação dos nossos desejos individuais e que esses desejos vão ser satisfeitos por meio da produção e consumo, de bens de consumo. Então, isso eu acho que vocês podem talvez pensar na abertura do texto sobre a era da técnica, do Heidegger, em que ele apresenta aqueles cinco características da era da técnica. Isso está um pouco, pelo menos, sugerido aí. Né? A mudança é a conjunção desses elementos numa visão de mundo que é distintivamente moderna, ou talvez a gente pudesse dizer pós-moderna. Eu acho importante notar que a era da técnica, o que podemos chamar de essa era pós-moderna, é uma intensificação da era moderna. Então a gente tem uma transição aí. Hoje nós vivemos uma fase de transição. Acho que às vezes nós ainda adotamos a posição propriamente moderna aqui, cartesiana talvez, de sujeitos lidando com objetos, mas gradualmente estamos passando a uma visão muito mais tecnológica. Então, a própria ideia
de que tudo no mundo é informação, por exemplo. Tudo são bits, que nós, inclusive, somos pura informação, que nossos genes, ou seja lá o que for, dão a essência do que é ser humano, é parte dessa mudança. Né? Nós, aos poucos, estamos ingressando nessa fase mais, em que é uma radicalização desses elementos. Bom, e um momento em que isso aparece claramente no filme, essa conjunção de valores, é nesse sonho, esse daydream, né? Esse sonho, enfim, sonho lúcido, sonho acordado que os protagonistas, o casal, tem, em que eles se imaginam numa casa moderna para o período aqui, com todas as facilidades da modernidade. Isso é exagerado aqui, né? O Chaplin quer um leite, ele vai lá e a vaca chega, e ele só precisa pôr o copo e o leite está aí. Então essa é a ideia da disponibilidade. Tudo está disponível para o consumo sem esforço nenhum o tempo todo, e é isso que vai gerar a felicidade. Então a gente tem aqui uma certa imagem do que é a felicidade, e isso é o tal American Dream. Né? Isso é, pela primeira vez, talvez tenha sido articulado na concepção do sonho norte-americano, do American Dream, que, em grande medida, hoje é a concepção default padrão no mundo todo, praticamente, né? Com talvez ainda algumas poucas resistências, mas a gente tem essa ideia de que, pelo menos a partir da queda... Então, esse é um ponto para a gente discutir, né? Se de fato o projeto socialista é diferente e em que medida é diferente desse projeto aqui. Mas, pelo menos, assim, a forma normal de contar essa história é que, com a dissolução da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, basicamente essa visão de mundo acabou sendo universalizada, e isso seria o fim da história, nos termos do Fukuyama. Isso tudo é muito questionável, mas essa é uma forma de pensar um pouco nessa evolução histórica. A gente pode depois discutir os detalhes. Aqui uma passagem do Discurso sobre o Pensamento que eu acho importante salientar, que eu adaptei também, né, para tornar um pouquinho mais palatável. O Heidegger diz que nos últimos séculos, sobretudo a partir da modernidade, houve uma revolução nos nossos conceitos, isso eu acho importante, que reflete uma relação completamente nova do homem com o mundo e seu lugar nele. O mundo agora aparece como um objeto aberto aos ataques do pensamento calculativo. Então isso começa na modernidade. Aqui que está a passagem: a natureza se torna um gigantesco posto de gasolina, uma fonte de energia para a moderna tecnologia e indústria. Então, o que eu quero salientar aqui é que a mudança que acontece nas nossas práticas se conecta com uma revolução nos nossos conceitos. Então, essa é um pouco a ideia de novas eras na nossa forma de desvelar o ser. É uma nova forma de conceitualizar a nossa existência que se conecta com essas novas práticas. O que vem antes e depois é o dilema do ovo e da galinha, mas as duas coisas são fundamentais. Uma mudança não é apenas uma mudança nas práticas, mas é uma mudança conceitual. Para quem conhece, talvez, a ideia do Thomas Kuhn de paradigmas, inclusive tem passagens nesses textos que a gente leu que, para quem conhece Kuhn, deve ter chamado a atenção para como o Heidegger parece estar se adiantando em relação a essa ideia, né, de mudança de paradigma. A gente pode, não, obviamente, apenas o paradigma científico, mas a gente poderia pensar numa espécie de paradigma cultural, essas visões de mundo grega, medieval, moderna e hoje pós-moderna, técnica, a era da técnica, podem ser pensadas como, sei lá, super paradigmas culturais. Né? São formas de dar sentido à nossa existência que passaram por essas revoluções ao longo da história. Acho que essa é uma forma, talvez, útil de pensar nessa mudança. Então,
No filme, isso aparece em vários contextos, eu acho, essa mudança, particularmente na sequência. Eu vou chamar a atenção para elementos que eu acho que, em geral, não são tão enfatizados, mas na sequência em que o, o Charlie, o Carlitos, se rebela, por assim dizer, contra a situação em que ele é colocado na fábrica, a gente percebe como há uma conexão intrínseca entre corpo, mente e mundo, eu gostaria de colocar dessa forma. Também é um ponto da filosofia do Heidegger mais geral. O Chaplin, devido à forma como o corpo dele é condicionado a fazer aqueles movimentos repetitivos, a sugestão aqui é que ele, o Chaplin, como ser, não mais apenas o corpo dele, se transforma, a mente dele se transforma, ele passa a funcionar como um robô, talvez. E mais importante do que isso, ele passa a ver outros como robôs, ou como máquinas, ou como mecanismos. Acho que essa é a sugestão cômica aqui, né? Ele, por exemplo, usa tudo passa a ser visto, talvez, como esses parafusos, porcas que ele tem que apertar, por exemplo. Ele vê aquela senhora chegando e vê os botões da blusa como se fosse um parafuso. Aqui essa outra moça que estava dentro da fábrica, o nariz do colega dele, e ele joga óleo também nos outros, como se ele estivesse lubrificando os outros. Então, ele passa a se comportar como uma máquina e ele passa a ver os outros como máquinas e, portanto, tudo, o mundo dele passa a ser um mecanismo. Acho que essa é a sugestão. Então, isso eu acho que fica mais claro e explícito nesse contexto da fábrica. Isso fica especialmente claro naquela famosa sequência, justamente famosa, eu acho, em que a gente tem um emblema disso tudo, né? O Chaplin se transforma numa parte da máquina, ele entra na máquina e vira como que uma engrenagem nessa máquina. Então essa eu acho que é a imagem que condensa essa mudança. Então isso pode ser lido, como eu disse, não é que a leitura marxista esteja incorreta, obviamente isso estava explícito no Marx, né, a ideia de que nós nos tornamos máquinas. O que eu quero sugerir é que nós nos tornamos máquinas não apenas por causa de uma mudança na nossa forma de produção e de uso do capital, mas que essa mudança, por sua vez, é um sintoma de uma mudança mais fundamental desse grande paradigma que é a nossa forma de desvelar o ser. É uma consequência dessa nossa entrada na era da técnica. Isso eu acho é mais sutil e menos enfatizado, como isso acontece com a órfã, que é o par romântico do Chaplin aqui, né? A gente tem uma mudança paralela acontecendo com ela. A gente vê ela primeiro no filme nesse contexto em que ela tem algo de, vamos chamar assim, de puro instinto, talvez de animal mesmo, na forma como ela é apresentada ali no início, né? E tem esse momento em que ela dança de forma espontânea na rua, e é isso que leva alguém, o dono do restaurante, a descobrir a órfã e oferecer um emprego a ela. E o que acontece ao longo do filme é uma mudança análoga na forma como ela se relaciona com o mundo, a forma como ela vê o mundo, o uso que ela faz dessas ferramentas, se a gente pensar nesse sentido amplo, com ela também se tornar parte desse mecanismo. Ela se adapta à expectativa social, por exemplo. Isso começa quando, naquela sequência dentro da loja de departamentos, ela passa a sonhar com essa vida capitalista, de consumo, de uso de recursos. Ela, então, consegue esse emprego, e quando o Chaplin sai da cadeia pela, acho que segunda vez aqui, né, eu não sei se vocês vão perceber aqui, mas se vocês virem com atenção a sequência, há uma certa reação dele ele não fica exatamente, não é
totalmente positiva a reação dele, né? Quando ele vê essa transformação. Então, a, a forma como ela se veste, se comporta, ela diz que conseguiu um emprego, tem dinheiro agora, ele não exatamente achou isso puramente positivo, né? Tem um pouco de decepção nessa. Ele está muito feliz por revê-la, obviamente, mas ele também parece uma pista aqui de que ele está decepcionado. No entanto, ele acaba, por causa, em grande medida, do desejo dela, de que eles dois passem a fazer parte dessa vida em comum, ele também vai tentando se adaptar, mas ele é a ovelha negra, né? Ele tenta várias vezes e não consegue. Então, eu acho que a grande mudança em relação à órfã se dá nessa mudança de uma relação com o mundo que pode ser expressa na forma dessa dança espontânea para uma dança mais coreografada, enfim, seguindo essa espécie de ritual que é colocada pela situação dela dentro do restaurante. Então houve uma mudança análoga. Ela se transforma em uma engrenagem dessa máquina nesse sentido mais amplo. Ela passa a ser também um recurso. Ela se trata como um recurso a ser explorado e tenta maximizar seu potencial se adaptando a essa expectativa, então, que é o que o Chaplin vai tentar fazer também. Só que ele não consegue, então a gente tem, por exemplo, outro momento em que essa ideia geral aparece é no fato de que assim que ele tem essa primeira, o que é chamado no filme de um ataque de nervos, né, na fábrica, ele é mandado para uma espécie de hospital psiquiátrico para ser tratado, para ser curado. Então há essa ideia de que há uma expectativa de normalização, de normalidade do que é ser um ser humano funcional dentro da nossa sociedade, e quem não se adapta a essa expectativa precisa ser curado, precisa ser consertado. É como se fosse uma máquina defeituosa que precisa ser consertada. Então ele é mandado para o hospital psiquiátrico e há essa sugestão de que ele deve evitar a agitação. E aí, de novo, a gente tem uma montagem que a gente vê a confusão da cidade logo que ele sai e o contraste disso, né? Como é que alguém pode, portanto, ter uma mente sã, calma, sem agitação, se o mundo é agitado, caótico, e essa é a forma como ele percebe o mundo, né, ao redor dele. Essa mesma sugestão de que ele é a ovelha negra e de uma expectativa de normalidade, isso é um tema que poderia ser explorado a partir do Foucault também, né, que eu acho que é outro sintoma da entrada na era da técnica, a expectativa de que os seres humanos sejam otimizados, sejam recursos aptos a funcionar nessa sociedade, também implica que vai existir algo como o sistema prisional, em que indivíduos que não se adequam vão ser presos supostamente de novo para serem consertados. E é interessante que dentro desse sistema a gente tem de novo o mesmo tipo de rotina que a gente tinha na fábrica, basicamente, né? Movimentos repetitivos, a hora para comer, a hora para dormir. Então há uma mecanicização da vida como um todo, não apenas do trabalho, né? Não apenas no momento que ele está na fábrica, mas na sociedade. Nós deveríamos ser engrenagens rodando bem lubrificadas, de acordo com as expectativas da sociedade, senão nós vamos precisar ser consertados de uma forma ou de outra. E o Chaplin, de novo, é a ovelha negra, é o sujeito que não consegue, não é capaz de se adequar a essas expectativas dentro da prisão também. Um outro contexto em que esse tema aparece é quando a esposa do pastor, alguma coisa assim, ou do diretor, não me lembro, vai para a prisão, né? Ele nesse momento estava sendo entrevistado ali pelo diretor da prisão, e o que a gente tem aqui, eles tomam um chá que causa algum tipo de
problema estomacal, né? A sugestão, a gente tem esses burburigmas aí, né? Esse barulho involuntário feito pelo sistema digestivo. E é muito rápida a sugestão, mas é interessante que a gente tem um rádio aqui, né? E a gente tem a propaganda de um remédio para azia e para gases, alguma coisa desse tipo. Né? Então, aqui também a sugestão sutil é os nossos corpos, eles mesmos, precisam, nós agora passamos a pensar nos nossos corpos como devendo ser otimizados, e a gente pode otimizar, por exemplo, pelo uso de drogas. Então, o uso de drogas, isso também na prisão a gente vê o Chaplin usando cocaína. Né? O uso de drogas é parte desse pacote todo, né? De otimização, de nos tratarmos como recursos, usando drogas, portanto, para que o nosso corpo, tomado como uma espécie de mecanismo, se adeque a uma expectativa, seja melhor usado para uma certa função. A gente tem isso, obviamente, no momento em que o Chaplin passa a ser é contratado para trabalhar no restaurante, então tem a expectativa de que ele sirva a comida na hora, ele saia pela porta certa, enfim, tem um monte de regras que ele deveria seguir e que ele não consegue. Eu gostaria de sugerir que talvez a gente possa pensar, para dar uma nova imagem para isso, né, se o relógio pode ser tomado como uma imagem da era moderna, e de fato a ideia de que o cosmos é um grande relógio foi literalmente usada, né, metaforicamente, mas foi de fato usada para descrever o universo. O relógio é basicamente uma imagem da nossa relação com o ser na modernidade, com o tempo, e a gente poderia pensar no smartwatch como uma espécie de intensificação disso para a pós-modernidade, para a era da técnica. Em que sentido? No sentido em que o smartwatch é algo que vai medir constantemente várias funções dos nossos corpos, quantos passos a gente deu, a nossa pressão sanguínea, seja lá mais o que for, que no futuro ele vai fazer, e vai sugerir formas de otimizar a nossa rotina. E a gente tem uma agenda aí, enfim, está tudo disponível. Nós, já com os smartphones, nos tornamos disponíveis o tempo todo, o mundo se torna disponível para nós o tempo todo, em última instância, e o smartwatch, eu acho que pensando nisso, e seja lá o que vai vir depois do smartwatch, colocar um chip no nosso cérebro, uma radicalização disso. Então, nós estamos cada vez mais nos tratando como recursos, e aqui tem uma passagem de um texto do Julian Baggini, que depois vocês podem procurar na internet, em que ele coloca esse ponto, né, que essas ferramentas, como os smartwatches, os nossos celulares, enfim, eles incentivam uma espécie de auto-instrumentalização na qual nos tratamos como máquinas que devem trabalhar com a máxima eficiência. A saúde não se torna um meio de viver bem, mas um fim em si mesmo. Então a ideia de, por exemplo, fazer exames o tempo todo e ver os nossos índices e tentar consertar esses índices, por exemplo, por meio do uso de drogas, ou seja lá o que for, suplementos, enfim. A saúde passa a ser um fim. Ela é parte da otimização dos recursos, desse recurso que nós todos somos. O sucesso é determinado por medições e não pelo que é medido. Obter boas notas se torna um fim em si mesmo em vez de melhorias genuínas. Também, claramente, há uma crescente um direcionamento na educação para o objeto final da medição, né? É a nota que importa. Isso eu acho que eu percebo como professor, vários de vocês já devem ter tido essa experiência também. Cada vez menos a preocupação é com o aprendizado ele mesmo, com avanço no nosso conhecimento, mas sim com que nota a gente vai ter para poder depois comparar com outros e, enfim, funcionar no mercado competitivo em que a gente está. Então, a passagem, o que eu quero marcar é isso, a gente tem uma espécie de uma nova imagem, se o seu relógio pode ser a imagem desse desvelamento moderno do ser,
o smartwatch pode ser a imagem desse desvelamento pós-moderno técnico do ser. Então, eu acho que o filme está tratando disso. Qual é a alternativa que o filme sugere? Eu acho que é, basicamente, a alternativa sugerida pelo Heidegger no próprio Era da Técnica, mas que acho que fica ainda mais clara aqui no Discurso sobre o Pensamento, em que aparece o que eu traduzi aqui como serenidade ou desapego, não foi exatamente uma tradução, foi uma adaptação do termo Gelassenheit, que a gente pode discutir mais também. Mas a ideia é basicamente que o que no ensaio Era da Técnica o Heidegger chama de uma relação livre com a tecnologia e com a técnica. Uma relação em que nós não nos deixamos controlar pela tecnologia, mas também não seria ingênuo pensar que a gente pode simplesmente abandonar a tecnologia. Como eu disse, nós somos seres essencialmente tecnológicos desde sempre. Então, não é uma possibilidade, o Heidegger jamais coloca isso como uma possibilidade, muito embora a caricatura do Heidegger seja do sujeito que vai para a Floresta Negra usar lá seu machado na sua oficina, como alguém, um Luddite, como a gente diz, um ludita, alguém que é contra a tecnologia, mas isso pode ser o temperamento dele, pessoalmente, mas não é isso que ele filosoficamente está sugerindo aqui, não é um retorno a uma era pré-tecnológica, é um avanço na direção de adotarmos uma relação mais livre com a tecnologia, chamar assim, com a técnica e com a tecnologia, que expressa ao mesmo tempo um sim e um não. Então, isso eu acho que pode ser apanhado na ideia de desapego. Né? Eu uso a tecnologia quando eu preciso, mas eu não deixo que a tecnologia me use. Eu não me transformo num dispositivo 100% disponível o tempo todo. Eu preciso criar espaços na minha vida em que eu não me trato como recurso e que eu digo não para a técnica. Não apenas para dispositivos tecnológicos. Então, o Heidegger diz que a essência da técnica não é nada técnico, tem um sentido em que a essência da técnica não são os dispositivos tecnológicos, é a nossa forma de nos relacionarmos com os seres. Os dispositivos são sintomas disso, né? São efeitos dessa nova forma de nos relacionarmos com o ser, a importância que damos aos dispositivos. Mas tem a ver com o uso de dispositivos também, tem a ver com a forma como nós vamos nos relacionar com a tecnologia. Tem um exemplo que eu peguei aqui do Dreyfus, de um outro texto dele, Práticas de Fundo, que eu acho que pode ilustrar isso, o que seria uma relação mais livre com a tecnologia, o que seria esse desapego. Ele coloca que no Japão contemporâneo, a gente tem o uso de práticas tecnológicas ao lado aliás, de práticas não tecnológicas ao lado da produção e consumo de alta tecnologia. Isso já está um pouco datado, né? Mas eu acho que a gente pode pensar numa adaptação. O televisor e os deuses domésticos partilham da mesma prateleira. O copo de isopor para o café coexiste com o copo de chá de porcelana do ritual do chá japonês, né? Que é ainda um ritual que guarda uma história, uma tradição, feito à mão, assim por diante. Então as coisas coexistem. Então assim nós vemos que os japoneses podem desfrutar da tecnologia sem assumir a compreensão tecnológica do ser. Claro que isso deve estar sendo cada vez mais difícil, inclusive para os japoneses. Esse, de fato, é um tópico que eu quero explorar no Banshun do Ozu, né? Esse filme que a gente vai analisar depois. Eu acho que essa transição e a dificuldade de manter uma ligação com a tradição dada a entrada na era da técnica é explorado nesse filme. Mas a gente tem pelo menos uma pista aqui do que poderia ser uma relação mais livre com a tecnologia. Isso não implica voltar para a Floresta Negra e deixar de usar dispositivos, mas manter outros momentos que a gente poderia chamar de sagrados, para os rituais importantes da nossa existência, sem tomar esses próprios rituais como, de novo, formas de otimizar a nossa existência. Notem a própria uso da expressão quality time, que se usa bastante em inglês agora. Em português acho que ainda não se difundiu tanto, né? Mas o que é quality time? É tirar um tempo para, sei lá,
para sair no final de semana, para conversar com os amigos, mas isso é visto como um momento em que eu vou aproveitar o tempo para poder voltar com mais ânimo para o trabalho, por exemplo. As férias podem ser vistas como oportunidades de estou cansado, preciso recarregar as baterias, a gente usa essa expressão, então, de novo, nos tratando com máquinas, para voltar a ser um recurso eficiente. Então, todos esses elementos podem ser tratados também como partes dessa ideia de disposição, disponibilidade, gestel. Então, o risco é que todos os rituais que tradicionalmente existiram passem a ser transformados em meros aspectos dessa otimização. O contrário disso é tomar uma atitude diferente em relação a esses momentos. Né? E como que o filme trata disso? Eu acho que, sobretudo, na performance final do Chaplin, quando ele tinha ensaiado uma música, ele tinha colocado a letra da música no sei lá como chama aquele negócio que vai nos punhos aí, e ele perde isso e improvisa. E quando ele improvisa, a gente tem então e essa é a primeira vez em que o Chaplin fala. E o que ele fala não é inteligível em certo sentido, não são palavras com significado, é uma linguagem que ele inventa, que mistura várias línguas, francês, inglês, alguma outra coisa, mas a gente consegue entender pela expressão corporal, pela mímica, pelo contexto do que trata a canção, e as pessoas, o efeito é muito positivo, as pessoas gostam da performance dele. Então, aqui, eu acho que esse é o momento em que o filme, me parece, o filme está sendo autorreflexivo. Assim como o Carlitos, dentro do filme, mostrou que ele não precisa seguir essa expectativa, as regras, a pressão social para se adequar e ser otimizado à tarefa que se espera dele. Ele ainda pode produzir arte de uma forma mais autêntica e espontânea. Isso vai ser valorizado. E então ele, dentro do filme, o personagem faz isso com essa improvisação e sem usar palavras. O Chaplin, diretor do filme, faz isso ao produzir um filme já no período do cinema falado, que usa a tecnologia da gravação de áudio. Então ele está usando a técnica, está fazendo uso da técnica, mas não se sujeita à técnica. O filme é como se ele estivesse dizendo que ele não precisa seguir o rebanho, ele não precisa fazer o que todo mundo está fazendo para produzir arte. Ele ainda pode produzir arte da forma como ele sempre produziu, em particular sem se deixar. Então, o mero fato de que está disponível essa possibilidade tecnológica não deveria obrigar os artistas a usarem esse dispositivo. Essa eu acho é a relação mais livre com a tecnologia. Obviamente o cinema, a gente vai discutir isso, é ele mesmo uma arte essencialmente tecnológica, mas a questão é se é possível fazer uso da tecnologia dessa forma livre, né? Fazer um uso da tecnologia sem deixar que a tecnologia nos transforme em cogs in the machine, em engrenagens da máquina. Acho que o filme é um exemplo disso. Então, voltando ao caráter estranho do filme, agora eu quero chamar a atenção para isso, talvez não tenha ficado claro para vocês, mas pensem um pouco em que momentos vocês ouvem áudio, voz, fala sincronizada ao longo do filme. Além desse final aqui. E se vocês forem rever, eu acho que isso talvez passe batido numa primeira vez. Isso só acontece quando a voz é intermediada, o uso da voz é intermediada por dispositivos tecnológicos. É quando o chefe fala pelo monitor,
é quando a gente ouve o anúncio na rádio, naquele momento em que eu não tratei da sequência da máquina de alimentação, que também pode ser pensada como parte desse processo, né? Mas há um anúncio que é colocado num toca-discos. Enfim, ao longo do filme, voz aparece sempre sincronizada. É como se o Chaplin estivesse sugerindo que ele está pelo menos chamando a atenção para isso, né? Para a relação do áudio no cinema com os dispositivos tecnológicos dos quais ele depende. Mas o único momento em que o próprio Chaplin usa a sua voz é esse momento de improvisação no final. Então, qual que é a minha sugestão? É que eu acho que o filme está, primeiro, não fazendo só uma crítica da condição do trabalho no capitalismo, por exemplo, não é apenas uma crítica da alienação do trabalho, é uma crítica mais profunda da nossa relação com a técnica, para colocar em termos heideggerianos. Não estou dizendo que o Chaplin leu Heidegger e pensou nisso, mas me parece que é isso que está sendo explorado, essa mesma, talvez, intuição aqui. E a alienação do trabalho é um exemplo, mas há todas essas outras formas, esses outros sintomas da nossa transformação em recurso, em algo disponível. O Chaplin como personagem, o Carlitos, é um exemplo de alguém que não, em momento algum, se deixa controlar pela técnica, então ele é alguém que tem uma relação mais livre com a técnica, muito embora ele tenha feito essas tentativas, ele acaba não conseguindo, ele é simplesmente espontâneo demais para se adaptar a isso, e eu acho que o filme do Chaplin, o filme Tempos Modernos, é um exemplo de relação livre com a técnica, justamente por causa dessa relação com a tecnologia de gravação de som. É o Chaplin dando uma mensagem de que o cinema como arte não depende essencialmente do uso dessa tecnologia. E depois ele vai fazer filmes falados, O Grande Ditador vai ser o próximo filme que ele faz, mas eu acho que teve esse momento de reflexão dele a respeito da própria arte. Então, isso eu acho um exemplo de relação livre com a tecnologia e é também um exemplo de, talvez a gente pode discutir isso, né, do que o Heidegger fala ao final do ensaio da Era da Técnica, que é o que ele chama ali de poesia, né, Dichtung, uma concepção da arte como ainda sendo possível, mesmo num contexto em que a tecnologia parece estar subsumindo até mesmo as formas de arte. Né? A arte passa a ser vista como estética, como produção de impulsos, de uma satisfação imediata do nosso desejo por beleza, seja lá o que for. Né? A ideia da arte como estética, no sentido de estética aqui tem a ver com a nossa relação sensível com as impressões que nós recebemos, né? A estetização da arte. O que seria a alternativa? Seria um uso que não, vou colocar pelo menos dessa forma negativa, né? Um uso mais independente da arte, como não ela mesma sendo mais um elemento na otimização das nossas vidas como recursos, e eu acho que esse filme é um exemplo disso. E o cinema pode ser um exemplo disso. Então, termino com essa mensagem e nos falamos na próxima discussão. Obrigado.